Olá, tudo bem? Chegamos finalmente na quinta e última questão da prova de medicina da Unifor de 2013.1. Não esqueça de visitar o nosso portal, portalepisteme.com.br, e coloque também Portal Episteme no YouTube, que você vai ter acesso aos meus outros vídeos, ok? Então vamos lá, Alexandre, vamos para a quinta e última questão, questão sobre termoquímica. Na verdade, sobre combustíveis, um assunto muito presente em provas na atualidade. Os combustíveis são fundamentais para a nossa sociedade moderna. E aí nós vamos hoje até falar sobre critérios para você discernir qual é o melhor e qual é o pior combustível. Existem vários critérios. Você pode, por exemplo, dizer qual é o melhor combustível por mol, que é o que libera mais energia para cada mol de combustível queimado. Qual é o melhor combustível por unidade de massa, que é o que libera mais energia para cada grama ou para cada quilo do combustível queimado. Você pode perguntar qual é o melhor combustível por unidade de volume, que é o que libera mais energia para cada ml ou para cada litro do combustível queimado. E, finalmente, você pode perguntar qual é o melhor combustível em relação às questões ambientais. Por exemplo, você pode, porque a maioria dos combustíveis, quando são queimados, liberam CO2. O CO2 ele colabora para o aquecimento global, promovendo o efeito estufa, a intensificação do efeito estufa. Então, para dizer qual é o melhor combustível nesse critério, você pode, por exemplo, descobrir quanto de CO2 cada combustível vai lançar na atmosfera para uma determinada quantidade de energia liberada, por exemplo, para 1000 kJ. Aquele que liberar mais CO2 para aquela mesma quantidade de energia que você fixou é um combustível pior, porque ele colabora mais para o efeito estufa. O que liberar menos CO2 é o melhor. Você pode também fazer o contrário. Ao invés de fixar a energia e calcular quanto de CO2 vai ser lançado na atmosfera, você poderia fixar para um mol de CO2 produzido por cada combustível, você descobrir quanto de energia vai ser liberada. Ora, se você fixou um mol para todos os combustíveis, um mol de CO2 produzido para todos os combustíveis, o melhor vai ser aquele que libera mais energia, já que ele está produzindo a mesma quantidade de CO2 de todos os demais. E o pior vai ser aquele que liberar menos energia, já que ele está produzindo a mesma quantidade de CO2 para todos os demais. Geralmente a gente fixa um mol de CO2 sendo produzido para todos eles, ok? Então eu te fiz aí dei uma dica geral sobre os 4 principais critérios que podem ser usados, o Enem cobra muito isso, para você dizer qual é o melhor ou qual é o pior combustível. Essa questão vai cobrar 2 critérios bem simples, ok? Então vamos lá para a questão 25. A tabela abaixo apresenta informações sobre as composições químicas, os calores de combustão para 4 diferentes combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna. E aí a gente tem um quinto combustível, que é o hidrogênio. Além de 4 combustíveis mais tradicionais, foi incluído também o hidrogênio. Você tem aí o gás natural, que é o metano, o metanol, o etanol, a gasolina. Veja que aí a questão original da Unifor tem um errinho aí, ó. A gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Onde o principal componente são os octanos. Então o octano é C8H18, corrija aí. Veja que aqui tem C8H8, na verdade é C8H18. E o hidrogênio? Você tem o calor de combustão dos 5 combustíveis. Não esqueça o que é calor de combustão. É a energia liberada na combustão de 1 mol de cada um desses combustíveis. E aqui ele deu a massa molar de cada combustível. Inclusive a massa molar para a gasolina já está correta aqui, ok? C8H18. Tá certo? Então vamos lá. Se você analisar os itens, ó, com base nas informações apresentadas e comparando esses combustíveis, é correto afirmar que ele vai te fazer 2 perguntas. Ó. Ele pergunta qual é o combustível que tem menor efeito estufa, portanto o que libera menos CO2, e qual é o que tem a maior vantagem energética. Essa vantagem energética, eu confesso para você que ficou um pouco vaga aqui. Porque eu posso, por exemplo, fixar 1 grama e calcular o que libera mais energia e o que libera menos energia. Eu poderia fixar uma quantidade de CO2 produzida e ver a quantidade de energia. Mas, em geral, a vantagem energética é por grama ou por quilo do combustível queimado. E nós vamos fazer assim, ok? De forma que não vai ter ambiguidade em relação ao item marcado, não. Tanto é que observe que
ele diz aqui, por exemplo, no item A, que o metano é o que apresenta o menor efeito estufa, o que produz menos CO2, e a maior vantagem energética, o que libera mais energia para cada 1 quilo ou para cada 1 grama. Vamos para o primeiro critério. Colaborar para o CO2, para o efeito estufa, né? Liberando CO2. Ora, o metano, para cada mol de combustível queimado, ele libera 1 mol de CO2. Porque ele só tem 1 carbono. Daí a reação de combustão balanceada. Já o metanol também só libera 1 mol de CO2 para cada mol de metanol queimado, porque ele só tem 1 mol de carbono para cada mol de metanol. O etanol já libera 2 mols de CO2 para cada mol de combustível queimado, porque ele tem 2 carbonos. A gasolina, o octano, já libera 8 mols de CO2 para cada mol de octano queimado. E o hidrogênio não colabora para o efeito estufa, não produzindo CO2, né? A gente sabe que a água também é um gás estufa, viu? Mas a água não é considerada um poluente, tá certo? Então aqui o critério é também unicamente o CO2. Então eu pergunto, qual é o gás que menos colabora para o efeito estufa? É o hidrogênio. Porque ele não libera CO2 como os demais. Os outros, como tem carbono e hidrogênio, o carbono, quando for sofrer combustão completa, vai produzir CO2. E o hidrogênio, ao sofrer combustão completa, produz água. Então, só com isso já dava para você marcar o item correto. Só pelo fato do hidrogênio ser o gás que colabora menos para o efeito estufa. E o octano que colabora mais, ó, porque para cada mol de octano ele está produzindo 8 mols de CO2, né? Então, nós já vamos procurar isso no item. Item A, o metano é o que apresenta menor efeito estufa. Falso. É o hidrogênio. Item B, o metanol que apresenta menor efeito estufa. Falso. O que apresenta menor efeito estufa é o hidrogênio. Item C, o etanol é o que apresenta maior efeito estufa. Falso. Porque o que apresenta maior efeito estufa é a gasolina. Como ela tem 8 mols de carbono, ela vai produzir 8 mols de CO2, C8H18. Então, o que colabora mais, eu estou fazendo o critério aqui, para cada mol de combustível queimado, ok? E o item E, o hidrogênio é o que apresenta o menor efeito estufa, é o único item para ser marcado. Então, ó, você já pode marcar o item E, mas você sabe que nós estamos aqui para aprender. Lá na prova a questão acabou. Não precisou de nenhum cálculo matemático, só raciocínio. Mas nós vamos agora provar por que o item E realmente é o correto. Vamos agora para o segundo critério, vantagem energética. Eu vou te provar que o que tem maior vantagem energética não é o metano, não é o metanol, não é o etanol, não é a gasolina, é o hidrogênio. E para isso, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fixar 1 grama de cada combustível e vamos saber qual a quantidade de energia liberada por esse 1 grama de combustível queimado. E aí você vai ver que o hidrogênio vai dar um banho nos outros. Ele é o que vai liberar mais energia por grama, ok? Beleza? Por isso que ele deu a massa molar para cada combustível. Por quê? Porque para o gás natural, ó, 1 mol libera 802 kJ. Veja que o calor de combustão é em kJ por mol. Então, 1 mol libera 802 kJ. 1 mol é 16 gramas. Então, 16 gramas libera 802 kJ. Eu quero saber para 1 grama. É essa regrinha de 3 que eu estou fazendo aqui, ó. 16 gramas de metano, que é 1 mol, libera 802 kJ. 1 grama vai liberar quanto de energia? X. Fazendo esse cálculo, que na verdade é só dividir 802 por 16, dá 50,1 kJ por grama de metano queimado. O mesmo cálculo eu vou fazer agora para o metanol. Só que a massa molar do metanol é 32 gramas e ele libera 688 kJ. Foi o que eu fiz. Ó. 32 gramas, que é 1 mol, quando é queimado, libera 688 kJ. 1 grama vai liberar X, ok? Dividindo aqui 688 por 32, dá 21,5. Veja que em relação a esses dois combustíveis, ó, o metano é melhor, porque ele libera mais energia para cada grama de combustível queimado. O metanol está perdendo para o metano nesse critério, ok? Vamos para o terceiro combustível, que é o etanol. O etanol, a massa molar é 46 e ele libera 1.235. Por isso que eu coloquei 46 gramas de etanol, ao ser queimado, libera 1.235 kJ de energia. 1 grama de etanol vai liberar quanto de energia? X.
Dividindo 1.235 por 46, dá 26,8 kJ de energia liberada por grama de etanol. Esses calores de combustão são negativos, tá certo? Mas como eu estou dizendo a palavra liberar, não precisa colocar o sinal negativo, tá bom? Vamos agora para o octano, que é C8H18, né? Veja que a massa molar dele é 114 gramas. Ó. Então, 114 gramas de octano libera 5.496. Eu fiz isso. 114 gramas libera 5.496. 1 grama de octano vai liberar quanto de energia? X, 48,2 kJ para cada grama. Quem é o melhor desses 4 até agora é o metano. O metano liberou ainda mais do que a gasolina, ok? E agora o hidrogênio vai ganhar. Veja que 2 gramas de hidrogênio libera 286 kJ. 2 gramas é 1 mol, libera 286 kJ. 1 grama só, libera quanto? X. Então deu 143. Pessoal, 143 é muito mais do que o dobro do que qualquer outro combustível aqui. Então o hidrogênio, como ele tem uma massa molar muito pequena, ele é um combustível que libera uma grande quantidade de energia para cada grama de combustível queimado. Então realmente, Alexandre, é o item E que a gente marca, além de ele contribuir menos para o efeito estufa, porque só produz vapor de água, ele não produz CO2, né? Ele é o que tem a maior vantagem energética, porque ele libera mais energia para cada grama de combustível queimado. Então, com isso, a gente finaliza aí a prova de medicina da Unifor de 2013.1. Foram 5 questões, a 21, a 22, a 23, a 24 e a 25. 5 conteúdos muito interessantes e eu conto com a sua divulgação no Facebook, também no portal episteme.com.br e também no YouTube, ok? Um grande abraço, a gente se vê, continue assistindo os outros vídeos, tchau!